Boa noite, gente. Boa noite a todos os presentes e boa noite aos internautas que nos acompanham pelo Facebook, a página Rede Cidade Live Oficial. A Rede Cidade Live, o canal do povo na internet, tem a honra de receber os candidatos à presidência da OAB, da 50ª subseção Guarulhos. Peço a todos que, por favor, desliguem o celular ou coloquem no modo vibrar. Primeiramente, eu quero agradecer a presença dos 3 candidatos. Obrigada por aceitar o convite. E, em nome da Rede Cidade Live, saudá-los pela disponibilidade de colocarem seus nomes à prova. À disposição dos advogados públicos e privados de Guarulhos, o pessoal está assistindo e eu tenho certeza que esse espaço democrático vai valorizar ainda mais a nossa democracia. Para que possamos iniciar o debate com rapidez, não iremos apresentar o currículo de cada candidato, tá ok? Nesse momento, apresento os candidatos. Na chapa 1, nós temos Dr. Abner Vidal, chapa 2, Dr. Edson Belo e chapa 3, Dr. Alexandre Parra. A ordem de fala dos candidatos foi sorteada previamente na presença dos assessores e também dos doutores aqui presentes. Essa ordem de fala define os blocos 1. O bloco 1, ele é a apresentação do candidato, que eles vão explicar as razões pelas quais eles querem ser presidentes da OAB Guarulhos. O bloco 2 serão perguntas realizadas pelos jornalistas aqui presentes, convidados, Wellington Alves, do Grudiário, e Gilberto Silva, do Foco em Notícias. O bloco 3 serão perguntas realizadas pela mediadora aqui que vos fala. O bloco 4 serão perguntas entre os candidatos e o sorteio será realizado ao vivo, ok? E o bloco 5 teremos as considerações finais. Então nós iremos começar agora com a apresentação dos candidatos pela ordem que foi sorteada, né? A ordem de fala da apresentação. Vamos lá. Primeiro, doutor Parra. Muito boa noite a todas e a todos que estão presentes. Muito obrigado pelo convite, Reni. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo via internet. Queria primeiramente pontuar que nós, da Chapa 3, estamos aqui colocando o nosso nome à disposição da Advocacia de Guarulhos para buscar uma renovação de fato e de direito, mudar o rumo da Advocacia de Guarulhos. Temos projetos voltados à Advocacia de Guarulhos para implementar junto à OAB de Guarulhos. Primeiramente, eu quero me apresentar. Sou advogado na comarca de Guarulhos há 12 anos, atuo na área do direito tributário. Meu escritório atende todos os ramos do direito, só não atuamos no direito penal. Também estou junto da Ordem dos Advogados do Brasil há 12 anos na subseção de Guarulhos. Fui assessor da presidência na gestão do Fábio de Souza, presidente da Comissão de Direito Tributário ainda na gestão Fábio de Souza. Na gestão do Dr. Alexandre de Sá, fui convidado a ser diretor tesoureiro, lá fiquei. Agora, na última gestão do Dr. Caio Augusto, fui convidado a assumir a 18ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina de Guarulhos. Temos algumas bandeiras. A primeira bandeira é que trata a independência. Procuramos fazer uma OAB mais independente
sem laços com o poder público, sem laços com o poder judiciário, sem laços com qualquer instituição que seja estranha à ordem. Precisamos trazer a ordem ao patamar que ela sempre foi no passado, e há tempos ela não consegue atingir esse patamar. Temos também a bandeira da transparência, trazer a público todos os atos praticados pela ordem, não só no aspecto financeiro, também no aspecto público, ou seja, todos os atos praticados dentro da ordem, todos os fatos acontecidos, ofícios, tudo que vier a acontecer dentro da ordem vai para um portal de transparência, onde nós vamos deixar isso transparente, tanto para a sociedade quanto para os advogados, reservado só as questões protegidas por lei, gravadas por sigilo, que são os processos éticos disciplinares. Também temos a bandeira da pluralidade. Só olhar para a composição da nossa chapa, que será fácil notar que temos segmentos de toda a advocacia de Guarulhos. Temos desde a advocacia feminina, da advocacia masculina, da advocacia negra e da jovem advocacia. Queremos atingir toda a advocacia de Guarulhos de uma maneira ampla e restrita. Também, por último, temos a bandeira nossa, que é a nossa maior bandeira da valorização da advocacia. Vivemos uma realidade que foi agravada pela pandemia. Existe uma subcontratação da advocacia de Guarulhos que avassala os advogados de Guarulhos. Vivemos uma realidade financeira diferente do estado de São Paulo, da cidade. Obrigada, doutor. Deu tempo, obrigada. Vamos para a apresentação do segundo candidato, doutor Belo. Boa noite a todas, boa noite a todos. É uma grande alegria estar presente aqui, compartilhando esse momento ímpar, alegre, feliz da democracia do Brasil e de Guarulhos, que são as eleições também. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Quero agradecer inicialmente a professora coordenadora do curso de Direito, Ossana Chimemian Tomagian, nossa querida coordenadora aqui do curso, que cedeu esse espaço. Parabéns, vamos trabalhar, se eleita a Chapa 2, com muitos eventos. Quero agradecer também a jornalista Renê, a todos os membros queridos da Chapa 1, da Chapa 2, da Chapa 3 e a todas as advogados e advogados que se dedicam dia e noite a concretizar a cidadania e a defender o Estado de Direito. E aqui em Guarulhos, a advocacia gigante, sempre dando um exemplo de dignidade, de coragem, e, sobretudo, de inteligência. E a inteligência aqui que nos traz também, no sentido de que a gente possa trazer para a advocacia de Guarulhos um cenário transformador. Vamos transformar Guarulhos, a OAB Guarulhos. Transformar é mais do que mudar. Mudar é mais do mesmo. Mas a gente quer transformar com as nossas propostas, com os nossos ideais de dignidade, resgatar os valores da advocacia há algum tempo ou muito tempo perdidos. Esses valores onde a maioria da advocacia guarulhense não se identifica com a subseção. Isso é muito triste e a gente não pode deixar, na realidade, de dizer a esta advocacia: a Chapa 2 é a chapa que transforma, é a chapa que harmoniza, é a chapa que une, é a chapa que se solidariza com o sofrimento de cada um dos irmãos, das irmãs, das amigas e dos amigos que tombaram nessa pandemia. E, infelizmente, sequer por vezes foram lembrados pela própria subseção. Nem mesmo uma estatística acerca da condição humana do advogado a gente tem nessa cidade. Mas a Chapa 2 veio para dizer o seguinte: é possível, na realidade, transformar isso com trabalhos e projetos. Muitas propostas nós temos e vamos concretizá-las. Meus amigos, venham com a Chapa 2. Agradeço a todos e a todas por essa recepção
E aqui em diante vamos tratar das nossas propostas que estão disponíveis nos nossos canais pela Ordem Guarulhos, Chapa 2 pela Ordem Guarulhos. Obrigada, doutor Belo. Vamos para a apresentação agora do doutor Abner Vidal. Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Quero iniciar aqui agradecendo aos meus colegas debatedores, doutor Alexandre Parra, muito obrigado, o senhor muito me honra nesse debate e nessa disputa eleitoral. Doutor Edson Belo, muito obrigado pela presença, Renê, todos os que estão presentes para dar publicidade a esse ato, e a essa universidade, a FIG, agradeço na pessoa da doutora Ossana. Eu que alguns anos atrás, meus amigos, entrei nessa faculdade, vindo lá do bairro do Cabuçu, e bati na porta do reitor para pedir uma bolsa, sob pena de não concluir o curso de Direito. Este ano, depois de quase 20 anos, eu tive a honra de adentrar essa faculdade e bater a porta do mesmo mantenedor para informá-lo que eu seria um dos candidatos à presidência da Ordem. Então, isso muito me honra e esse local para mim é muito, muito especial. Aqui nós vamos falar um pouco da nossa visão de futuro, das nossas ideias, de como a OAB está e de como nós pretendemos deixar a OAB daqui a 3 anos. E é com visão de futuro que nós vamos sair dessa crise que nós todos atravessamos. Não é de outra forma, senão através do diálogo honesto e inteligente. Não naquele diálogo vazio, naquela crítica pela crítica, naquela proposta vazia de efetividade, mas sim, de fato, um diálogo honesto e sincero. Eu vou pedir desculpas que eu vou desviar porque eu não enxergo o cronômetro, a câmera está bem na minha frente, eu tenho 1 minuto e 23 ainda, mas eu gostaria de falar de visão de futuro. OAB Lab, a escolinha da advocacia, nos últimos 6 anos, foi uma revolução aqui em Guarulhos e, de fato, houve um abraçar da OAB para a jovem advocacia. Mais de 1.200 colegas advogados passaram pela escolinha da advocacia. Agora é preciso, nesse momento de pandemia, dar um passo além. Criar o OAB Lab, que é um programa de incubadora. O advogado vai entrar na OAB, ele vai ter todas as noções de como escolher o sócio dele, de como ele estruturar o escritório dele, e ele vai ter o acompanhamento da OAB, 1 ano para que o escritório dele efetivamente sobreviva. Prerrogativas fortes, escola permanente da prerrogativa. Nós temos que criar novas lideranças de prerrogativas e não apenas. Nós precisamos conscientizar a advocacia de forma inteligente das suas prerrogativas. Meus amigos, nós temos aqui também a descentralização, que é efetivamente o futuro da OAB Guarulhos, porque Guarulhos é grande. Eu vou falar durante esse debate, durante a minha oportunidade de fala, sobre descentralização. Muito obrigado pela oportunidade de fala. Obrigada, doutor Abner. Finalizado o primeiro bloco, vamos para o segundo bloco. As perguntas serão livres de 2 jornalistas convidados. Faremos agora o sorteio da ordem em que os jornalistas farão a pergunta. Jornalista número 1 é o Wellington e jornalista número 2 é o Gilberto Silva. Jornalista número 1 fará a primeira pergunta. Por favor, o tempo da pergunta para a elaboração é de 30 segundos e o tempo de resposta dos candidatos são 2 minutos. O jornalista fará a pergunta e cada um dos doutores responderão à pergunta. Obrigado pelo convite. Eu sou Wellington Alves, do portal de notícias GRU Diário. Pergunto aos candidatos. A OAB Guarulhos se destaca por defender causas em prol de toda a sociedade, e assim também a OAB Nacional. Eu gostaria de saber dos senhores se há demandas específicas da cidade que, na opinião dos senhores, precisam de um olhar mais atento da OAB. Primeiro a responder, vamos seguir a ordem de sorteio. A ordem de resposta primeira é do doutor Abner. A ordem é a mesma do primeiro bloco?
Não, essas são a ordem de respostas. A primeira foi a ordem de apresentação. Perfeito. Tá bom, doutor Wellington, jornalista, muito obrigado pela pergunta. Como você bem disse, a OAB de fato se destaca em demandas específicas da cidade. Eu penso que a OAB tem que se manter vigilante e absolutamente independente. A OAB de fato vem se destacando em importantes temas, e aqui eu posso citar um tema que é muito caro a todos nós, e especialmente aos trabalhadores. E aqui eu falo com razoável propriedade, uma vez que eu sou dessa área, estudioso dessa área, que é a questão do fechamento da Proguaru. Nós vimos a OAB este ano de fato se manifestando, de fato exarando o parecer nesse sentido. Portanto, a OAB precisa e deve ficar atenta às causas da cidade. Isso não significa, meus amigos, que a OAB tem que comprar briga de A ou de B. Isso não significa que a OAB tem que se aliar à magistratura, ao Ministério Público, ao Poder Executivo ou ao Poder Legislativo. A OAB precisa se manter independente, mas com um diálogo aberto, com um diálogo honesto. Porém, quando o diálogo não for suficiente e quando a causa necessitar de uma OAB firme, a OAB tem que sim se manifestar, como a OAB vem se manifestando. E aqui eu aproveito para parabenizar o presidente Ferrari, Eduardo Ferrari, que aqui está presente, aproveito para cumprimentá-lo nessa noite, porque a OAB tem se manifestado, a OAB tem de fato exercido o papel que dela se espera. Com relação à OAB Federal, e aqui me permite uma crítica com relação à OAB Federal, eu não me sinto representado pela atual forma de eleição da OAB Federal. Eu gostaria de fato de votar no meu presidente da OAB Federal, porque hoje nós temos uma eleição estranha, em que a eleição será o ano que vem e o presidente da OAB Federal já declarou que o candidato dele é o candidato da situação, que é o candidato que será o próximo presidente. Isso porque o sistema é confuso, o sistema é dúbio, e eu gostaria sim que a OAB Nacional se voltasse mais para as questões da advocacia. E a primeira delas é, de fato, a reforma do processo eleitoral. O meu tempo está correto? É 40 minutos? 40 segundos? Perfeito. Então, a OAB precisa se voltar às questões, de fato, da advocacia. Portanto, resumindo aqui, meu caro Wellington, a OAB Guarulhos eu entendo que deva sim se manifestar ativamente, de forma independente, mas de forma centrada. Nós já tivemos alguns exemplos aqui, como eu citei, e a OAB Federal precisa, na minha humilde opinião, e aqui nós estamos em uma das maiores subseções do Estado e uma das maiores subseções do Brasil. O presidente da OAB Guarulhos ele precisa se posicionar e ele precisa falar que o processo eleitoral para a escolha do presidente da OAB Federal está errado. Obrigada, doutor Abner. Vamos para a segunda resposta. Tudo certo aí, produção? Segunda resposta, doutor Belo. Obrigado. Olha, eu acredito que a gente tem uma situação aqui muito interessante. O futuro é muito distante. Esse futuro já foi prometido na eleição passada e ele não chega. E certamente não vai chegar tão cedo. E agora com essas questões, na realidade, em que a nossa sociedade, e Guarulhos especificamente, foi atingida por falta de assistência, a cidade, a advocacia sofrendo, e a gente não teve assistência. Bom, se não teve assistência para o próprio advogado, caro Wellington, também não tem para a cidadania. É lamentável. E a questão da Proguaru, na realidade, é algo que eu não vi. Eu tenho acompanhado aqui essas questões, os colegas têm conhecimento disso, e a OAB não se manifestou. E sequer que indicou o número do expediente. Abrir expediente é simples, eu quero ver se posicionar oficialmente e dizer à sociedade de Guarulhos o que acha. Na nossa gestão, nós vamos sim nos posicionarmos sobre todas as questões e vamos fazer da advocacia, por meio da OAB, uma instituição forte que defende todos os interesses da sociedade. Não é possível a gente ter uma OAB omissa com relação à taxa de lixo, por exemplo, com relação ao aterro sanitário, com relação a hospitais que fecharam, postos de saúde, reajustamento de transporte, tudo isso a OAB não disse a que veio. Ora, se não defende a sociedade, se não defende o advogado, está na hora de mudar. A mudança
a transformação é agora. E a gente precisa fazer isso, por quê? Porque é necessário, é indispensável. Já provaram que não tem condições de transformar nada, muito menos de mudar. Portanto, meus queridos, a Chapa 2 vai transformar essa cidade com independência e com conhecimento de causa. Obrigada, doutor Edson Belo. Vamos para a terceira resposta, doutor Parra. Boa noite, Wellington. Tudo bem? Bem, eu acho que a OAB há tempos deixou de ser a Casa da Advocacia e passou a ser a Casa da Cidadania. Eu acho que ela tem, sim, que olhar mais atentamente para as questões da cidade. Mas não podemos usurpar também a função de quem deve fiscalizar o município de Guarulhos. Acho que a OAB tem que se posicionar em determinados momentos da sociedade de Guarulhos, pontuando a sua posição técnica. Na nossa gestão, queremos virar essa pirâmide, queremos mudar isso, queremos trazer à frente as comissões temáticas, para quando tiver uma pauta, falar sobre aterro sanitário, um exemplo que o colega Belo citou, trazer a comissão que tem um cunho técnico, parecer técnico para ela falar sobre isso. Quando a pauta for trabalhista, como o doutor Abner bem colocou, também tem que ser a comissão técnica para falar com isso sobre direito do trabalho. Então, eu acho que todo o posicionamento que tem que ter da OAB tem que ser técnico, ou seja, para isso que ela serve, a OAB, para ela ter um posicionamento seguro, técnico, previsto em lei. A OAB não defende nem quem é do governo e quem está contra o governo. A OAB tem que ter uma posição independente, doa quem doer, da maneira que for. E na nossa gestão da Chapa 3, nós queremos implementar justamente essa transparência, ou seja, todas as comissões terão voz e espaço para se manifestar tecnicamente. Obrigada, doutor Alexandre Parra. Muito obrigada ao Wellington Alves, do Grudiário. Vamos para a segunda pergunta do nosso jornalista convidado, agora Gilberto Silva, do Foco em Notícias. Boa noite a todos. Cumprimento a todos os advogados e advogadas presentes, aos participantes do debate, doutor Abner, doutor Parra e doutor Belo. Muito bom o debate e é um privilégio poder estar aqui presente com vocês. A minha pergunta se deve justamente à situação que a pandemia impôs de mudança em relação ao mundo como um todo. E direcionando essa pergunta no tocante à OAB, eu relatei aqui e quero perguntar aos senhores para que a gente possa entender o que vocês pensam sobre isso. O direito, como todas as atividades, está sofrendo os impactos da digitalização. Isso é um fato real. A inteligência artificial é uma realidade, assim como os processos de workflow. Como preparar os novos profissionais para esse cenário? Obrigado, desculpe estender. Vamos para a ordem de resposta. Os candidatos têm 2 minutos para as respostas. Doutor Abner Vidal. Gilberto, muito obrigado pela sua pergunta. Nós vamos dividir essa resposta em 2 formas. De fato, a pandemia mudou a vida de todos. Nós tivemos grandes perdas, familiares, amigos e etc. Infelizmente, nos enfiaram goela abaixo a audiência telepresencial. E a OAB São Paulo nada falou, nada se manifestou. Isso é uma vergonha. Ela sequer foi chamada à mesa. A OAB Guarulhos esteve lá se manifestando em agosto de 2020, podem buscar aí na rede social. Estivemos eu e Eduardo Ferrari, porque o TRT, enquanto naquele momento arrefecia a crise, o TJ já tinha uma forma de retornar ao trabalho e o TRT, infelizmente, nada tinha. Nós fomos lá, nos manifestamos e a partir desse momento o TRT começou a se movimentar. Então, é de fato uma vergonha a gestão da OAB São Paulo no que tange a pandemia. De fato foi um desastre. É bom que se diga que a OAB Guarulhos não parou e, além de não parar, ela abriu um novo equipamento para a advocacia, que é o Polo Bom Sucesso Pimentas, e nem venha falar que foi um favor de São Paulo, porque a anuidade paga pela advocacia de Guarulhos, a advocacia de Guarulhos tem o direito, tem o dever, e não troca de favores.
A OAB Guarulhos lutou e conseguiu para implementar o Polo Bom Sucesso Pimentas. Mas vamos, visão de futuro. Nós vamos implementar, meu amigo, jurimetria, para que a gente possa efetivamente medir cada ato de cada vara. Hoje, nós não sabemos, infelizmente, nós não sabemos, não é só aqui em Guarulhos, no estado inteiro, nós não sabemos qual que é a violação de prerrogativa, por exemplo, da primeira, da segunda, da terceira vara de Barueri, de Sorocaba e etc. Nós vamos implementar um sistema de jurimetria, alimentado pela advocacia e liderado pela OAB, para que nós saibamos não apenas medir violações de prerrogativas, mas sim como aquele magistrado está julgando determinada causa. Obrigada, doutor Abner Vidal. Vamos para a segunda resposta, doutor Edson Belo. Ok. Peço que o senhor encoste um pouquinho, tá? Mais o microfone. Mais uma vez a gente percebe na realidade que o futuro é muito distante aqui em Guarulhos, né? Esse futuro da gestão passada, da gestão presente e agora de uma outra gestão que se pretende, ele nunca chega. E também, com todo respeito ao doutor Abner, a mania de colocar toda a responsabilidade na seccional. E, como bem disse o doutor Abner, a OAB São Paulo sequer foi comunicada. E também reconheceu que o recurso que fez o Polo Bom Sucesso também foi da seccional. Pois bem, meus queridos, digitalização aqui em Guarulhos, a gente pode sim, já que a ordem não é chamada para tratar seccional, não é chamada, convocada para tratar disso, a gente precisa lidar com isso na subseção. E aí, fazer cursos, buscar recursos materiais para ajudar os colegas, conversar com os juízes das varas locais, para que a gente possa ter, na realidade, melhores condições, né, nessas audiências virtuais, nessas audiências telepresenciais. Não podemos ficar sempre jogando a responsabilidade, um passa-culpa, não resolve. O advogado está aqui, não quer o futuro que nunca chega nesta gestão. Ele quer o presente, e o presente também não vem. Então, a Chapa 2 propõe, sim, resolver junto com a seccional essa questão, dialogando com os juízes, com as autoridades locais e também mediante a seccional com São Paulo, porque o diálogo é o que a ordem sabe fazer de melhor, dialogar. O problema existe, então a gente precisa enfrentá-lo. E o diálogo aqui é conversar com todos os juízes das varas, né, para que eles possam, na realidade, nos ajudar nesses casos dos processos judiciais. Obrigada, doutor Edson Belo. Vamos para a terceira resposta, doutor Alexandre Parra. Boa noite, Gilberto. Pelo que entendi da sua pergunta, você quer saber o que a OAB vai fazer sobre a nova realidade virtual, certo? Então tá. O que a subseção tem que fazer é criar programas, que a nossa chapa está desenvolvendo isso, de cursos intensivos de peticionamento eletrônico, de preenchimento de guias. Haja vista que cada tribunal tem um sistema diferente um do outro, entendeu? Se você for peticionar no Tribunal de Minas Gerais é de uma maneira, se for peticionar no Tribunal de São Paulo é de uma maneira, se você for peticionar no TRT de São Paulo é de uma outra maneira. Então, nós queremos implantar um curso interino de peticionamento eletrônico. Queremos fazer uma parceria com uma empresa de software para apresentar para a advocacia programas para acompanhamento de processo, cursos também de digitalização e de audiências virtuais. Trazer a essa uma realidade para a advocacia que não tem isso. Nós fomos pegos de surpresa, mas uma surpresa que estava muito próxima. A pandemia só antecipou o que já existia. Mas uma coisa eu quero te deixar bem claro. Jamais nenhuma inteligência artificial vai substituir o advogado na tribuna. Jamais nenhuma inteligência artificial vai substituir o advogado tocando o processo. Tenho saudades das audiências presenciais, mas a realidade virtual está sendo avassaladora para a advocacia. Confesso, estou beirando os meus 50 anos, tenho uma enorme dificuldade na realidade virtual. Obrigada, doutor Alexandre Parra. Finalizando o segundo bloco. Vamos para o terceiro bloco. O terceiro bloco são duas perguntas realizadas pela mediadora, ao qual vos fala.
Para os 3 candidatos, tempo de formulação da pergunta, 30 segundos e tempo de resposta, 2 minutos. Vamos lá? Os munícipes e internautas da Rede Cidade Live têm dificuldade de receber atendimento das defensorias públicas, seja ela União ou Estado. Como os doutores veem essa questão e como a OAB pode agir para a melhoria desse serviço? Primeiro a responder, doutor Abner Vidal. Excelente tema, defensoria e convênio com a OAB. Antes, porém, eu devo esclarecer que curso é muito importante. Nós temos um departamento cultural extremamente ativo. Apenas esse ano nós temos 104 palestras já realizadas. Curso é muito bom, mas nós precisamos de mais. Nós precisamos ser mais ativos. O que se espera do presidente da OAB é se manifestar contra os desmandos. Nós não podemos procurar a magistratura para conversar, para que os juízes nos ajudem. Nós temos que nos impormos, dialogarmos, mas temos que nos impormos. Convênio da Defensoria é uma vergonha para a advocacia e mais uma falha da gestão Caio, infelizmente, que nada fez e nada lutou para melhorar esse convênio. Nós precisamos reformular o convênio da Defensoria. Nós temos um grande problema, que é o atendimento ao cidadão. A triagem ela é muito mal feita. A triagem muitas vezes é realizada por estagiários e funcionários da Defensorias que não são técnicos e eventualmente não são defensores públicos. Então a advocacia, quando chega esse indivíduo para a advocacia, é uma triagem mal feita. Às vezes ele poderia, em muitas situações, ele poderia ter condições de pagar o advogado particular e não se beneficiar do convênio. Nós vamos sim fazer uma gestão junto à OAB São Paulo para que nós tenhamos uma reformulação desse convênio. Nós já estamos em conjunto com alguns colegas, bravos colegas do Alto Tietê, redigindo um projeto de lei para reestruturação do convênio da Defensoria Pública. Você vai me perguntar, isso não é competência da subseção? De fato não é. Mas o presidente de uma das maiores subseções do Brasil, uma das maiores subseções do Estado, ele deve sim comprar essa briga, ele deve sim pressionar a seccional. Por isso, na minha gestão, se Deus assim permitir, eu vou sim lutar para que nós melhoremos juntos o convênio da Defensoria, e um dos mecanismos é o projeto de lei. Obrigada, doutor Abner. Vamos para a segunda resposta com o doutor Edson Belo. Obrigado. Volto a insistir também nesse tema, né? O futuro é muito distante, doutor Abner. O senhor é tesoureiro e pode fazer agora, não precisa esperar tanto, né? Já esperamos demais e a Defensoria Pública, como bem sabemos aqui na cidade, ela tem essa problemática e aí a Chapa 2 vai resolver da seguinte situação. Nós precisamos levantar todas essas questões internas sobre o convênio, né? E, inclusive, né, não é só a questão de honorários, não é só isso, mas também de atendimento. E pleitear junto à seccional, que é quem faz o contrato com a Defensoria Pública. De modo que criticar simplesmente a seccional e não entregar a ela o que a gente pensa, o que a gente vê aqui, essa realidade. O que a gente quer, na realidade, deve estudar o problema, diagnosticar, identificar e entregar para São Paulo uma proposta de honorários para a advocacia dativa. Dentro de um estudo técnico que nós temos aqui em Guarulhos, a advocacia gigante e capaz, e a gente pode fazer um estudo acerca desses honorários dativos e indicar para a seccional e brigar para que a seccional, junto a um convênio, quando eles renovam o convênio, brigar por aquele valor adequado aos honorários. Além disso, não precisa esperar também o futuro chegar. Pode muito bem agora mesmo, agora não, mas saindo daqui amanhã, conversar com a Defensoria Pública. O diálogo é para isso, o gestor é para isso, dialogar e dizer, olha, o atendimento não está bom, a gente pode melhorar, e é por isso que a Chapa 2 propõe transformar, porque aonde a OAB chega, a porta se abre e ela dialoga e as coisas acontecem, e a gente não tem visto isso acontecer, mas a Chapa 2 vai transformar e esse projeto da Defensoria Dativa vai sair. Obrigada, doutor Edson Belo. Vamos para a terceira resposta, doutor Alexandre Parra. Reni,
Quando você fala em assistência da Defensoria Pública, isso, Reni, não depende muito da ordem em si. É uma questão que o próprio Poder Judiciário e a Defensoria Pública impõem a ordem. Certo que, da maneira que o Dr. Belo e o Dr. Abner colocou, a OAB precisa se fazer presente. É uma questão que não só a subseção tem que se colocar, mas também tem que pedir e exigir que a seccional se coloque dessa maneira. Mas nós ficamos aqui em Guarulhos sempre na dependência de um cunho político entre a OAB Guarulhos e quem estiver no comando da seccional São Paulo. Mas nós podemos modificar isso, podemos implantar a OAB Concilia e trazer justamente para a OAB essa parte da conciliação, essa parte de buscar sem depender de órgão público e sem depender do Poder Judiciário, que fica à míngua. Certo que o levantamento de guia, o levantamento de honorários que o advogado tem que fazer pela Defensoria Pública, demora muito, às vezes anos. Isso desestimula muito a advocacia de Guarulhos, não só de Guarulhos como do Estado de São Paulo, mas a grande massa da advocacia de Guarulhos depende da Defensoria, depende dessa atuação na Defensoria Pública. Então eu acho que a gestão que vier, a gestão da Chapa 3, vai fazer justamente uma força-tarefa em cima dessa operação que é assistência judiciária. Obrigada, doutor Alexandre Parra. Ainda tem tempo aí, né? Vamos para a próxima pergunta, que vai ser elaborada também em 30 segundos. Vamos dar o tempo para a produção ali. Já começou a produção, vamos lá. Nessas eleições, eu vejo um aumento de advogados e advogadas negros e negras nas composições das chapas. Quais as reais propostas e ações que os doutores irão fazer para o fortalecimento e visibilidade desses advogados? Primeiro a responder, doutor Abner Vidal. Muito obrigado, ótima pergunta. É uma questão muito cara à OAB. E é importante que se diga que a questão da paridade de gênero e a questão de cota racial foi uma imposição e foi uma conquista. E é assim mesmo, e tem que ser assim. Eu entendo que homens falam por homens, mulheres falam por mulheres, pretos e pardos falam por pardos, cada um tem que ter o seu lugar de fala, e é muito importante se respeitar isso também na diretoria da OAB. Portanto, foi um avanço extraordinário do Conselho Federal, fruto de uma pressão, de uma luta, e isso tem que ser refletido efetivamente nas subseções. É onde a vida da advocacia acontece, e nós precisamos implementar esses lugares de destaque. E quando nós temos essa representatividade na diretoria da OAB, isso traz para a sociedade e para a advocacia melhora. Eu participei de uma reunião hoje que a minha diretora tesoureira, a doutora Regina Pegoraro, que na minha chapa tem poder de mando, de gestão, de caneta, não é um cargo auxiliar, não é um cargo de menor importância para cumprir cotas, que ela disse das dificuldades da advocacia negra. Ela é a pessoa ideal para falar, é o lugar de fala dela para falar desse assunto. Não é o meu lugar de fala, não é o lugar de fala de nenhum que está aqui à frente. Por isso que é importante a OAB estar representada efetivamente na diretoria. Quanto aos projetos efetivos, eu tenho aqui a criação de um comitê para acompanhar a fiscalização do Plano Municipal de Igualdade Racial. Nós temos um plano muito importante na cidade e nós precisamos acompanhar efetivamente a implementação. Com mais tempo eu vou falar um pouquinho especificamente sobre esse comitê. Obrigada, doutor Abner Vidal. Respondendo, doutor Edson Belo. Ressalto novamente, criação. Porque não já
foi criada, doutor Abner? Isso já era para já está implementado, inclusive, né? Como volto a repetir, doutor Abner, o futuro é muito distante. Na nossa administração, a OAB ela vai observar, na realidade, toda a advocacia, sem nenhuma exclusão, sem nenhum ódio, sem nenhum rancor. Não vamos separar por classes, né? Nós vamos tratar todas as advogadas e os advogados iguais. A proposta que nós temos é justamente, né, trazer essa advocacia que está na região metropolitana, né, para dentro da ordem, mas aí tem um detalhe, a gente pode criar esses núcleos de discussões nas próprias regiões, né? E a OAB, ela já está dando esse exemplo. Por exemplo, na nossa chapa, nós temos 4 brilhantes conselheiros, né? 3 negros e 1 pardo. E aí, na realidade, eu vejo a doutora Eliana Galvão, minha amiga, minha irmã, dizer em um dos nossos eventos: eu não tenho voz na OAB Guarulhos, e ela só está aqui há mais de 30 anos como advogada. Se a doutora Eliana não tem voz, a gente ainda também não tem. E isso, na nossa gestão, a gente vai mudar. Vai mudar porque a gente gosta de gente, a gente ama o ser humano. E tratando o ser humano com dignidade, em especial a advocacia, a gente consegue transformar isso. E a cidadania, os movimentos sociais também, porque a advocacia serve a cidade, a advocacia serve o próximo. E nós, na nossa gestão, temos propostas para que esta inclusão ela ocorra efetivamente, né? Meus amigos, minhas amigas, a Chapa 2 quer transformar Guarulhos, porque Guarulhos não uniu a classe, pelo contrário, a separou e ainda continua com esse projeto. Obrigada, doutor Edson Belo. Com a palavra, doutor Alexandre Parra. Reni, é bonito de se ouvir que todas as chapas possuem negros, pardos. Esse recorte racial, ao mesmo tempo que é bonito, é triste. Foi imposto, isso devia vir naturalmente. Ou seja, o reconhecimento do poder de fala de todos e de todas tinha que vir naturalmente. Mas, como já dito anteriormente pelos nobres colegas, o Conselho Federal decidiu dessa maneira. Estamos aqui, não temos direito à fala nenhum de nós 3. Somos brancos. Entendeu? Eu acho que quem tem direito a essa fala, Eni, são os negros. Na minha chapa tem o doutor Roberto Vitalino, que está há 19 anos dentro da ordem, trabalhando na ordem. Então esse espaço já existia em outras gestões, ele está lá. Na minha chapa tem a doutora Rosi, uma jovem advogada, negra, ativista, jovem advogada, tem 3 anos e meio de ordem, mas uma guerreira. A história dela é um exemplo, por isso que ela faz parte da diretoria. Se você perguntar para ela a história de vida dela, eu tenho orgulho. Trouxe ela para a diretoria para ela ser um exemplo para a jovem advocacia. Muitos advogados por onde eu passei e comentei sobre ela, e todas as lives que eu fiz com ela, desceram lágrimas dos olhos. Pai pobre, família pobre, humilde, conquistou seu espaço sozinha, sem ajuda de ninguém. Fez cursos, fez a faculdade com bolsa de estudo, está na 2ª pós-graduação com bolsa de estudo. Graças a ela, esforço dela, mérito dela. Esse é o recorte racial que tem na minha chapa. Essa é uma realidade que a gente tem que enfrentar, mas de coração aberto, não numa imposição. Eu acho que isso tinha que ser uma realidade dentro da ordem. Veio tarde esse recorte racial. Obrigada, doutor Alexandre Parra. Encerra-se assim o 3º bloco. Agradeço o alto nível do debate, agradeço também aos jornalistas Gilberto Silva e Wellington Alves, Grudiário e Foco de Notícias. Nós vamos para um intervalo de 5 minutos. É o debate dos candidatos para a eleição da OAB Guarulhos. Apoio FIG, Unimesp, OAB Guarulhos e Rede Cidade Live, o canal do povo na internet. Já voltamos.
A Sabesp apresenta toques para economizar água. Abriu, usou, fechou. Primeiro, toca aqui comigo e feche a torneira quando não estiver usando. Tome banhos curtos e feche o chuveiro ao se ensaboar. Abriu, usou, fechou. Anote este toque. Use vassouras e não use mangueiras. Feche a torneira ao lavar as mãos, escovar os dentes ou fazer a barba. Vivemos um período de poucas chuvas. Torneira, abriu, usou, fechou. Sabesp, Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Copertrans Guaru, Cooperativa de Transporte Alternativo de Guarulhos. Acompanhando o progresso. Acesse www.copertransguaru.com.br. A Emerson Publicidades e Eventos é uma empresa especializada em propagandas com carros de som e locutores ao vivo, executando os melhores serviços e trazendo resultado surpreendente para os clientes. Divulgue com quem realmente entende do assunto. Emerson Publicidades e Eventos, uma propaganda certa para um ótimo negócio. A Sabesp apresenta toques para economizar água. Abriu, usou, fechou. Primeiro, toca aqui comigo e feche a torneira quando não estiver usando. Tome banhos curtos e feche o chuveiro ao se ensaboar. Abriu, usou, fechou. Anote este toque. Use vassouras e não use mangueiras. Feche a torneira ao lavar as mãos, escovar os dentes ou fazer a barba. Vivemos um período de poucas chuvas. Torneira, abriu, usou, fechou. Sabesp, Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Copertrans Guaru, Cooperativa de Transporte Alternativo de Guarulhos. Acompanhando o progresso. Acesse www.copertransguaru.com.br. A Emerson Publicidades e Eventos é uma empresa especializada em propagandas com carros de som e locutores ao vivo, executando os melhores serviços e trazendo resultado surpreendente para os clientes. Divulgue com quem realmente entende do assunto. Emerson Publicidades e Eventos, uma propaganda certa para um ótimo negócio.
A Sabesp apresenta toques para economizar água. Abriu, usou, fechou. Primeiro, toca aqui comigo e feche a torneira quando não estiver usando. Tome banhos curtos e feche o chuveiro ao se ensaboar. Abriu, usou, fechou. Anote este toque. Use vassouras e não use mangueiras. Feche a torneira ao lavar as mãos, escovar os dentes ou fazer a barba. Vivemos um período de poucas chuvas. Torneira, abriu, usou, fechou. Sabesp, Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Voltamos à Rede Cidade Live, debate da OAB Guarulhos 2021. Nós vamos agora para o quarto bloco, que consiste em perguntas entre os candidatos. Explicando o bloco, cada candidato fará uma pergunta livre para cada um dos outros candidatos. E a ordem da primeira rodada de perguntas e respostas será através de sorteio. O primeiro... Não, pode colocar. Pode levar até eles, por favor. O primeiro vamos fazer a ordem aqui do... Peraí, só um minutinho. Vamos fazer direitinho aqui. Das perguntas. Quem irá perguntar primeiro? Quem vai perguntar primeiro? Doutor Belo. Doutor Belo. Então eu faço a pergunta. O outro agora. Depois é? Doutor Abner. Doutor Abner. Pela lisura, doutor Parra. Tem eu, né? Então eu sou o segundo a perguntar, correto? Isso, o primeiro a perguntar vai ser o doutor Belo, o segundo o doutor Abner e o terceiro o doutor Parra. Agora nós vamos ver quem pergunta a quem, é o próximo sorteio. Agora, Tainara, você tira primeiro, por favor, o papelzinho do doutor Belo. E o doutor Belo sorteia para quem que ele vai fazer a pergunta. Podia escolher. Compartilha a live, gente. Não, doutor Parra. Doutor? Parra. Doutor Parra. Doutor Parra, aqui... Só um minutinho. Vamos definir. Desculpa. Doutor Parra, faça o segundo sorteio. Bom, aí o doutor Parra... faça o segundo sorteio. Porque agora vai ter o papelzinho do Abner e do Belo. Belo, aqui eu pergunto para o Belo e ele responde, é isso? Não, agora é o segundo agora, tá? O doutor Abner vai responder para quem você sorteou agora. Tá. Tá? Na ordem aqui. Quem foi o sorteado? Belo. Doutor Abner. Vamos lá, então. Então, nessa primeira rodada... Renê, desculpa. Você pode reformular? Doutor Belo pergunta para o doutor Alexandre Parra. Isso. Doutor Belo vai perguntar para o doutor Alexandre Parra. Doutor Abner vai perguntar para o doutor Belo. E o doutor Parra vai perguntar para o doutor Abner. Tá ok? Certinho? E agora vamos para os tempos. Tempos de formulação da pergunta são 30 segundos. Tempo de resposta, 2 minutos. Réplica de 1 minuto e tréplica de 1 minuto. Então, nós vamos fazer pausadamente, tá? Essa rodada para que a nossa técnica também ali possa colocar devidamente o cronômetro. Vamos lá, produção? Bom, prepara a pergunta em 30 segundos, doutor Belo para o doutor Alexandre Parra. Doutor Alexandre Parra, aqui em Guarulhos a gente tem um conjunto de penitenciárias, estabelecimentos prisionais, onde os advogados têm enfrentado inúmeras situações, né, e dificuldades de desempenhar ali suas prerrogativas, sobretudo com insalubridade nos parlatórios, né, dificuldade de atendimento. O senhor tem alguma proposta, um projeto para melhorar isso aqui, não só para os advogados de Guarulhos, mas para todos os outros que aqui também trabalham? Doutor Parra. Doutor Belo,
Tenho sim. O projeto que eu tenho é voltado às prerrogativas da advocacia. Concurso interino de prerrogativas aos advogados, onde que eles possam se sentir acolhidos pela nossa instituição e treinados, habilitados, para que em momento oportuno, quando violadas suas prerrogativas, estados em lugares como penitenciárias, onde são servidos a eles lugares insalubres, onde eles não tenham o local adequado para eles exercer o seu mistério, onde eles possam utilizar todo o conhecimento de prerrogativas e exigir que ali seja apresentado para ele um local seguro e totalmente salubre. Obrigada, doutor Alexandre Parra. Vamos agora para a pergunta do doutor Abner Vidal para o doutor Belo. Ah, não, desculpa. Tem a réplica, né? Tem a réplica. Vamos na réplica, produção. A réplica é de 1 minuto para o doutor Belo. Muito bem, doutor Parra. Então, com essa resposta do colega, do amigo, significa dizer que a questão está para além de administração, né? Está, na verdade, relacionada às prerrogativas do advogado, ou seja, as prerrogativas do advogado também no sistema penitenciário local não são respeitadas. Além disso, doutor Parra, a nossa gestão, que já tem expertise, né? Aqui o Edson Belo nos conhece pelas prerrogativas, não só os cursos, mas nós faremos também gestão junto a cada um dos diretores para que possa trabalhar e respeitar a advocacia, e também com a seccional para que a gente possa estruturar melhor cada um dos parlatórios e cada uma das salas que existem nos CDPs e nas penitenciárias locais. Essas são as nossas propostas. Agora vamos para a tréplica com o doutor Alexandre Parra. Doutor Edson Belo, nós só podemos prometer o que está ao nosso alcance. Quando fala que vai fazer uma gestão junto à seccional, fica muito distante. A seccional, há anos, virou as costas para a subseção de Guarulhos. Como nessa gestão também virou as costas para Guarulhos o tempo todo. Você vê que a subseção e o Tribunal de Ética e Disciplina, onde eu estou presidente, foi simplesmente largado pela seccional paulista. Então, assim, você prometer uma coisa que você depende de terceiros é muito complicado. Obrigada, doutor Pá. Agora vamos para doutor Abner, vai realizar a pergunta em 30 segundos e o doutor Belo responde em 2 minutos. Doutor Abner. Bom, gostaria de perguntar ao candidato Edson Belo quais são os seus projetos para os advogados que estão mais distantes do centro. Só um minutinho, zerando o cronômetro. Agora responde, doutor Belo, tem 2 minutos. Obrigado, doutor Abner. Nós já temos essas propostas no nosso site pela Ordem Guarulhos, e é a seguinte, essa divisão da Ordem nas regiões, na região metropolitana, onde eu menciono, ela é fundamental. O advogado, na realidade, ele vive na sua localidade, conhece aquela comunidade e ali ele precisa estar, na realidade, assistido. E a nossa gestão tem o compromisso de, inclusive, para evitar gastos, utilizar os escritórios dos colegas em parcerias para que a gente possa, na realidade, ali assistir melhor os advogados. Além disso, a gente pode também levar toda a expertise da subseção para esses polos. E aí a gente pode falar de São João, Tabuão, Lavras, Cumbica, para que esses colegas não tenham que se dirigir até o centro. Além disso, também ajudá-los a ter mais e melhores condições com relação à internet, equipamentos tecnológicos, para que a gente possa, na realidade, estar o tempo todo linkado com os advogados. Esta distância
que outrora era muito, hoje se encurtou por conta da tecnologia. E também devemos assistir esses colegas em termos de tecnologias. Então, nós temos a questão de usar os próprios escritórios dos colegas nas regionais, né? Para que a gente possa ali fazer cursos, palestras também, dependendo, né, da estrutura dos colégios. Nós temos um levantamento de pelo menos de 5 locais em escritórios que têm espaços e que os advogados cedem os seus espaços para que a gente possa promover ali cursos, palestras e outras ações da subseção. Obrigada, doutor Belo. A réplica de 1 minuto para doutor Abner Vidal. Deixa eu ver se eu entendi. A principal proposta de descentralização do candidato Edson Belo é um advogado emprestar o escritório para o outro. Nós estamos falando de uma das maiores subseções do Estado, uma das maiores do Brasil. Ela tem um superávit. Ela não pede favor para a OAB São Paulo quando ela exige a implementação de um polo de atendimento para a advocacia. Aliás, no polo Bom Sucesso Pimentas, naquela região, nós temos aproximadamente 700 advogados, mais do que muitas subseções. Não é favor algum da seccional implementar a descentralização e polos de atendimento. A OAB precisa atender a toda a advocacia. A OAB não é só a advocacia do centro, a advocacia do bairro também, do Bom Sucesso, do Pimentas, do Cumbica, da Praça 8, do Paraíso e do Taboão. Por isso, no nosso projeto, aliás, doutor Belo, o senhor fala de futuro, mas todos estamos falando de futuro, é realidade o Polo Bom Sucesso Pimentas e vamos continuar a descentralização da OAB. Obrigada, doutor Abner. Vamos lá agora para a tréplica, também de 1 minuto, doutor Belo. Doutor Abner, esse Polo de Bom Sucesso que a seccional construiu ali, é um polo que há muito é prometido e foi consolidado na gestão do doutor Caio. Eu posso, na realidade, utilizar essas estruturas dos colegas, dos escritórios dos bairros, das regiões metropolitanas, porque os colegas querem participar da ordem. A ordem não vão até eles, nunca foram, pelo menos nessa gestão, a gente não tem esse conhecimento. E como o senhor muito bem disse, isso é para o futuro, suas propostas, que no presente não se realizaram. Mas na nossa gestão, a OAB vai estar presente nessas regiões. Nessas regiões, não só para ali levar suas ações, mas também para ouvir, para acolher. E isso é importante, porque a OAB, na realidade, desumanizou aqueles colegas, amigos da região. Obrigada. Vamos para agora a pergunta do doutor Parra, que tem 30 segundos para elaborar a sua pergunta, e a resposta do doutor Abner Vidal. Doutor Parra. Doutor Abner, o senhor, como diretor tesoureiro da subseção de Guarulhos, gostaria que o doutor esclarecesse como é que é feita a prestação de contas da tesouraria, tanto de recebíveis quanto de despesas, perante a subseção de Guarulhos aos advogados de Guarulhos. Só um minutinho. Agora a resposta de doutor Abner será de 2 minutos. Doutor Abner. Muito obrigado pela pergunta, doutor Parra. O senhor também foi tesoureiro da OAB. Respondo a sua pergunta em 30 segundos. Antes, porém, gostaria de cumprimentar que está aqui o doutor Jonadab, atual presidente da Comissão de Igualdade Racial. Queria cumprimentar também o doutor Marcelo Santos, liderança de uma das OABs. Doutora Eliana Galvão foi vice-presidente da OAB da Comissão da Mulher. Foi convidado, inclusive, para ser presidente da OAB da Comissão da Mulher. Portanto, doutor Edson, quando o senhor fala que a doutora Eliana não teve voz na gestão, o senhor não fala o mesmo do seu candidato ao conselho, doutor Jonadab, respeitado advogado cujo a OAB respeita e é o atual presidente da Comissão de Igualdade Racial. Esquece também do doutor Marcelo Santos, que é a liderança de uma das importantes comissões da OAB Guarulhos. Portanto, doutor Edson, vamos estabelecer um debate honesto, sincero, e vamos dar o devido respeito à advocacia e aos seus colegas que aqui estão te assistindo. Doutor Alexandre Parra, o senhor foi tesoureiro da OAB,
Nós temos uma prestação de contas absolutamente minuciosa. Basicamente, para quem não entende, a nossa receita, ela provém de cópias do fórum e de digitalizações. E também de um plano de patrocínio que foi implementado pela atual gestão, começou na gestão anterior do Dr. Alexandre e foi potencializado. As principais contas da OAB Guarulhos, por exemplo, o salário, o plano de saúde dos funcionários, eles são arcados pela seccional. E o caixa da subseção, de fato, ele é muito pouco, a gente tem pouca ingerência, o senhor bem sabe disso. As nossas receitas de cópia e digitalização, no período anterior à pandemia, que as coisas estavam normais, que o mundo estava normal, girava entre 8 a 10 mil reais, a depender do mês, e graças aos patrocínios, aos eventos, também tem o ingresso da ESA, nós conseguimos fazer a gestão do caixa da OAB Guarulhos. Obrigada, doutor Abner. Agora vamos nos prepararmos aí a produção para a réplica de 1 minuto, doutor Parra. Bem, a nossa proposta da Chapa 3 é implementar o portal da transparência na parte financeira, tanto também, doutor Abner, na parte operacional da própria OAB. Porque muitos advogados cobram de nós, dirigentes da ordem, como o senhor lembrou que eu era tesoureiro, uma questão para onde vai o dinheiro da anuidade, quando na realidade a subseção de Guarulhos fica com migalhas. Ou seja, nós temos 6.500 advogados inscritos aqui, ativos cerca de 4.000, se não me engano, 4.000 e poucos advogados. Mas a receita que vem para a subseção de Guarulhos é muito pequena, muito pífia. Na gestão do Dr. Alexandre de Sá, onde eu era tesoureiro junto com a Vianney Principato, conseguimos sim trazer vários benefícios financeiros para a subseção de Guarulhos. Reformamos as salas dos fóruns, conseguimos reformar toda essa estrutura, mas sempre dependendo da seccional de São Paulo. Obrigada, doutor Parra. Vamos nos preparar, produção, para a tréplica. Tréplica de 1 minuto, doutor Abner. O senhor disse muito bem, doutor Alexandre, a OAB Guarulhos não depende de migalhas. Por isso que muito me estranha a proposta do candidato da Chapa 2 utilizar os escritórios dos advogados para atender a advocacia. É muito bom, nós precisamos unir a advocacia, mas nós não precisamos pedir favor para o colega advogado acolher a advocacia. Nós não precisamos de migalha da seccional, nós precisamos de um gestor forte, que tenha condições de sentar à mesa e de pedir, e não aceitar, doutor Alexandre Parra, instalação de equipamento em troca de favores, como o que queriam fazer com a OAB Guarulhos na gestão Caio. A OAB Guarulhos brigou pela implementação do Polo Bom Sucesso e não é favor, é direito da advocacia de Guarulhos. Por isso, nós temos sim que fazer uma gestão junto ao caixa da subseção, que é pouco, mas especialmente uma gestão firme e forte politicamente frente a São Paulo. Obrigada, doutor Abner Vidal. Agora nós teremos mais uma rodada de perguntas entre si, que os candidatos farão entre si, e vamos realizar o sorteio de quem fará a pergunta primeiro, tá? Vamos lá, cada um vai pegar um papel. Obrigado, querido. Quem é o número 1? 2. 3, saiu certinho. Por ordem alfabética, eu sou o número 1. Número 1. Saiu certinho as chapas. Olha só a coincidência. O papel é maior que o seu, chapa 3. Obrigado, querido. Nossa, tem mais conteúdo. Agora as perguntas são por eliminação, né? O doutor Abner faz a pergunta para o doutor Parra, ok? O doutor Belo vai fazer a pergunta para o doutor Abner e o doutor Parra fará a pergunta para o doutor Belo, correto? Vamos lá? Então, a primeira 30 segundos para a formulação da pergunta, doutor Abner.
Doutor Parra, a legislação eleitoral não permite que se faça postagem patrocinadas dentro da eleição da OAB. Inclusive, a candidata que o senhor apoia em São Paulo, a doutora Dora, ela foi comunicada ou notificada pela comissão eleitoral para retirar as postagens patrocinadas. Todos sabem que o senhor patrocinou postagens no período de pré-campanha e também depois no período eleitoral. Como que o senhor vê essa questão ética frente ao patrocínio, mesmo que a legislação não permita? Obrigada, doutor Abner. Preparando para a resposta, doutor Parra, que tem 2 minutos. Doutor Abner, quem pode responder sobre a doutora Dora é ela por si só. Durante a pré-campanha não era campanha. Durante a campanha eu não me lembro de ter patrocinado nenhum post no Facebook ou nas redes sociais. Doutor, vamos encerrado, né? Vamos agora para a réplica de 1 minuto, doutor Abner. Doutor Parra, claro que a doutora Dora responde por ela, isso é inegável, mas o senhor a apoia e as condutas foram muito parecidas. O senhor não se recorda se patrocinou ou não e o senhor afirma que a pré-campanha não era campanha. Então quer dizer que na pré-campanha pode transgredir as regras eleitorais e na campanha não pode. É dúbio. E se de fato o senhor, como não se recorda se patrocinou ou não no período da campanha eleitoral, se de fato, porque isso é registro público, é facilmente, dá para acessar, só acessar o Google dá para saber. Se de fato o senhor patrocinou, o senhor transgrediu a regra ética? Bom, agora vamos para a tréplica. Doutor Parra tem 1 minuto. Doutor Abner, se eu transgredir a regra, devo ser punido por isso. Mas o doutor também, na pré-campanha, fez o lançamento da sua pré-campanha utilizando o papel timbrado da ordem. O tempo todo, usando palco, papel timbrado, post timbrado com o slogan da ordem, com o símbolo da ordem, e nem por isso foi criticado. Então, não entendo a intenção da sua pergunta, o que pode isso prejudicar uma campanha ou não, o que muda nas propostas, o que muda na intenção, se isso pode reverter isso num voto ou retirar algum voto de algum candidato. Obrigada, doutor Parra. Vamos para a segunda rodada de perguntas, ao qual o doutor Belo pergunta para o doutor Abner. Doutor Belo, 30 segundos. Doutor Abner, nos últimos anos, a gente tem percebido que a municipalidade tem feito vários atos aqui na sociedade em Guarulhos e a OAB não se manifestou. E pelo artigo 44, inciso 1 do nosso estatuto, é papel da ordem, na realidade, fiscalizar as instituições nos termos da Constituição e do próprio estatuto. Como é que o senhor vai fazer acerca dessa fiscalização dos atos em que a municipalidade doutor Belo. faz? Vamos agora preparar para a resposta do doutor Abner, que tem 2 minutos. Doutor Edson, muito obrigado pela pergunta pertinente e muito salutar para que possamos esclarecer. A OAB tem que ser, sim, como eu já disse aqui, absolutamente independente. A OAB não pode entrar em conluio com a magistratura, com o Ministério Público, com o Poder Executivo ou com o Poder Legislativo. A OAB precisa se manter independente. Isso não quer dizer, doutor Edson, que a OAB é um cão raivoso, que late para todos a toda hora, que abre uma live no Instagram, no Facebook, apenas para falar, para apontar sem fundamento. Não. Exemplo disso foi o afastamento da magistrada da 8ª Vara Civil aqui de Guarulhos, e eu posso falar porque o processo é público, em que a advocacia, após a representação da OAB, a OAB mobilizou mais de 150 advogados e juntos ingressamos ao fórum para dizer não aos desmandos da magistratura. E nem por isso o relacionamento com o Poder Judiciário ele foi abalado, pelo contrário, nós temos ainda mais respeito com o Poder Judiciário. Exemplo disso ainda, doutor Edson, foi o mandado de segurança ingressado pela OAB Guarulhos contra os desmandos da juíza aqui da Vara do Trabalho este ano. Infelizmente, a OAB São Paulo nada fez. A OAB São Paulo veio a Guarulhos, tentou mediar, nada resolveu, atrasou o processo de mandado de segurança e o doutor Eduardo Ferrari, descontente com a postura da OAB São Paulo, que não tem coragem para enfrentar a magistratura,
outorgou procuração para a Comissão de Prerrogativas aqui de Guarulhos ingressar com ação contra a magistrada. Com relação ao ProGuaru, se o senhor não viu a manifestação da OAB, não soube da manifestação da OAB, talvez seja porque o senhor esteja um pouco afastado da ordem. Eu fiquei muito feliz de ver o senhor no sábado na OAB, aplaudindo um projeto da OAB e, ao final, parabenizando esse projeto da OAB. É assim, doutor Edson. Eu convido ao senhor, se a nossa chapa for a vencedora, a participar da OAB, e é um convite público para que o senhor possa contribuir com a ordem. Obrigada. Vamos agora para a réplica de 1 minuto com o doutor Belo. Doutor Abner, a questão da ordem, na realidade, é o seguinte, ela não se manifestou acerca da taxa do lixo, não disse nada de efetivo acerca da extinção da ProGuaru, também não disse do fechamento dos hospitais. E ainda mais, a questão agora de um ofício de uma juíza daqui de Guarulhos que expediu um ofício à vigilância sanitária. Se não fosse a OAB São Paulo e pode consultar os autos, a OAB São Paulo se manifestou sim nos autos. Após 30 dias é que a ordem veio. E eu peticionei junto ao prefeito para que não fosse cumprir a determinação da juíza. Só aí, então, é que a OAB se manifestou. Mas, doutor Abner, aqui a questão é a seguinte, a gestão atual, o que é que fez de concreto com relação à taxa do lixo, onde o advogado vai pagar 2 vezes, tanto na sua residência quanto dos seus escritórios? O senhor não fez essa explicação. Obrigada, doutor Belo. Vamos para a tréplica. Doutor Abner tem 1 minuto. Doutor Edson é muito inteligente, ele me cobrou de uma resposta que ele não me fez. Engraçado isso. Agora o senhor me fez a pergunta e eu lhe dou a resposta com o maior prazer. Taxa do lixo. Taxa de lixo em Guarulhos é uma lei federal que todos os municípios têm implementado. Infelizmente, Guarulhos é uma das maiores taxas do Brasil, do Estado eu posso falar com segurança, do Brasil não sei, mas do Estado com certeza é uma das maiores taxas. Precisamos sim nos manifestarmos contra a taxa. Eu pessoalmente sou contra essa taxa nas condições que ali estão. E se eleito for, pretendo sim me manifestar com relação à taxa do lixo, que na nossa cidade é sim exorbitante. O prefeito ficou de rever essa taxa, não reviu, e eu acho que a sociedade organizada, todos nós precisamos cobrá-lo para que reveja essa taxa. Nós estamos vivendo uma pandemia terrível no nosso país, uma crise econômica junto com uma crise política. Não é possível que tenhamos que pagar mais esse absurdo de taxa do lixo. Obrigada, doutor Abner. Nós recebemos um direito de resposta que será analisado pela comissão. E vamos para a próxima pergunta, tá? É o término do bloco, é analisado, aí nós vemos a resposta aí da comissão. Doutor Parra pergunta para doutor Belo. Doutor Parra tem 30 segundos para a formulação da pergunta. Doutor Belo, no seu termo de compromisso, o doutor afirma que acelerará a expedição de alvarás e guias de levantamento, sendo que essa questão é restrita ao Poder Judiciário e à Procuradoria. Queria que o senhor explanasse como o senhor vai conseguir fazer isso. Obrigado, doutor Parra. Só um minutinho. Agora a resposta, doutor Belo, que tem 2 minutos a seguir. É verdade, doutor Parra. Aqui em Guarulhos, os advogados não recebem a contento as certidões, os alvarás que deveriam. E eu vou fazer isso, doutor Parra, porque a lei determina, não é porque o Edson Belo quer longe disso. O Código de Processo Civil diz que honorários é verba alimentar. E enquanto verba alimentar, há sim uma emergência na expedição desses documentos. E é só fazer gestão. E mais, o juiz, a autoridade que não cumpre a lei, deve ser representada na corregedoria, devidamente fundamentado. E isso a gente sabe fazer. Aliás, a questão da juíza da 8ª Vara, parabéns à OAB por ter participado disso. Mas todos sabem que começou com o Edson Belo no CNJ, porque o CNJ determinou que o TJ de São Paulo abrisse um procedimento. E aí a OAB encampou, parabéns, mas iniciou com a gente também. Então, nesse sentido, sem ter cargos na OAB, a gente faz muito. Nós, a advocacia em peso, é forte. E mais, essas certidões
de honorários, alvarás de levantamentos, guias de levantamentos, eles precisam sim ser expedidos no mínimo tempo. E se a OAB não fez gestão, e se não fizer gestão, o advogado não recebe. E aí, quem é que paga os nossos compromissos? A judicatura não fica um mês sem receber porque tem problemas. A gente vai fazer gestão porque a lei autoriza, né, que a expedição desses documentos seja urgente por conta de se tratar de verba de natureza alimentar. Exigir isso com técnica, com rigor, é algo que a ordem tem que fazer. Se não faz hoje, e não faz mesmo, porque chega a ficar 6, 7 meses para expedir um documento, e a ordem não faz uma gestão sobre isso. Mas na nossa gestão, nenhum advogado vai ficar mais de 10, 15 dias, porque a gente vai... Obrigada, doutor Belo. Agora vamos para a réplica com o doutor Alexandre Parra. Doutor Belo, mais uma vez a gente só pode prometer o que a gente consegue alcançar. Com todo respeito ao colega, a OAB não tem legitimidade para pleitear um direito que não é disponível dela. Entendeu? Cada advogado que tem a sua guia para ser levantada, ele pode dispor ele mesmo disso. Mas o doutor não pode, em nome da instituição, demandar ações em nome do advogado em particular. Então, eu acho, doutor, que essa é mais uma proposta de campanha que não vai ser cumprida porque não terá esse alcance, doutor. Encerrada. Agora vamos para a tréplica, que o doutor Belo tem 1 minuto. Doutor Parra, isso é possível, doutor Parra, porque está na lei. É a lei, isso é prerrogativa processual. Quando o judiciário demora para expedir esses documentos, ele atinge a prerrogativa processual do advogado de receber em tempo mínimo aquilo que lhe é direito. E se a ordem não conhece, se a sua gestão futura não conhece isso, não conhece de prerrogativas. Aliás, dizer ao doutor Parra que uma advogada aqui de Guarulhos, uma colega nossa, e ao doutor Ábida, né, foi procurar, na realidade, São Paulo para poder ser atendida. E aí São Paulo nomeou Edson Belo, que depois de 6 habeas corpus, a gente conseguiu trancar um inquérito policial contra uma advogada de Guarulhos. E aí, doutor Ábida, não só me desculpe, como advogada trabalhista e da área trabalhista, a advogada não foi atendida aqui. E isso, na realidade, na nossa gestão, não vai acontecer. Nenhum colega vai precisar de sair de Guarulhos para pedir assistência. Aqui nós vamos dar assistência integral e dentro dos fóruns. Obrigada, doutor Edson Belo. Finalizada essa rodada, nós temos deferida o direito de resposta ao doutor Abner Alves Vidal, considerando o candidato afirmou que o candidato Abner Vidal se utilizou da OAB Guarulhos para fazer campanha com papel timbrado e uso de tribuna em eventos. Tal postura é vedado e inverídica. Deve ser deferido o direito de respostas para garantir que a verdade seja restabelecida e foi deferido. Então, o direito de resposta do Dr. Abner é de 2 minutos. Doutor Alexandre Parra, com todo respeito, nós não utilizamos papel timbrado. Muito provavelmente o senhor confunde o que é uma arte com papel timbrado da OAB. Podem procurar minha pré-campanha, como a sua, como a do doutor Edson, e como a de todos os pré-candidatos à OAB São Paulo. Todos se apresentaram como pré-candidatos. E nós tivemos, sim, um marketing direcionado para uma pré-candidatura. Não só eu, como o senhor também, como o doutor Edson Belo aqui também, como o doutor Caio, como a doutora Patrícia, como a doutora Dora, ou seja, todos. Isso não se confunde com papel timbrado. O palco que foi utilizado, e eu acredito que o senhor esteja se referindo a um evento no ENIAC, foi uma faculdade, um espaço cedido, de forma, uma instituição de estudo cedido, e nós utilizamos o palco, os equipamentos da universidade, cedido a título gratuito. Então, eu acredito até que o senhor não teve a intenção de... Obrigada, doutor Abner. Desculpa, não era 2 minutos, era 1 minuto. Eu só preciso concluir, porque eu imaginei, eu imagino que o senhor não teve a intenção de ofender, mas houve ali uma confusão e eu sou obrigado a colocar aqui a verdade, colocar os pingos nos is. Muito obrigado, viu? Obrigada e desculpa o erro.
Vamos agora para o nosso quinto bloco, que são as considerações finais de cada candidato, respeitando a ordem, aquela primeira ordem que nós tínhamos sorteado no início. Então, com a palavra, vão ter cada candidato 2 minutos para suas considerações finais. Doutor Belo. Minhas amigas, meus amigos, agradeço profundamente o carinho de todos dispensados à Chapa 2. A Chapa 2 que veio transformar Guarulhos para um futuro que nos espera, e se estivermos nessa situação atual, neste 2022, nós sofreremos mais. A Chapa 2 propõe, vamos transformar Guarulhos, fazendo dos nossos projetos a realidade que a gente espera. E aqui integrar a OAB Guarulhos, a nossa sede principal, e mais, a gente vai defender os advogados dentro das sedes, dentro das salas dos advogados, dentro da casa do advogado também. O advogado vai ter em Guarulhos também toda a recepção, no sentido de que a comissão, a jovem advocacia vai seguir prestigiada, a advocacia vai ser contemplada, a OAB vai fiscalizar os tributos aqui na cidade para não onerar mais o contribuinte e o próprio advogado. E aí a gente tem outras propostas. Meus amigos, minhas amigas, nós temos aqui do nosso lado 2 colegas que já foram e são diretores. E o Edson Belo, a Chapa 2, não teve essa oportunidade. Nós temos expertise na defesa e na promoção da advocacia. Nós congregamos com todos os advogados da cidade, não excluímos ninguém. O advogado precisa ser prestigiado. E durante essa pandemia o advogado foi esquecido pela gestão. A gente vai fazer gestão para incluir todos, independentemente de onde estejam. A advocacia precisa ser prestigiada e nós vamos fazer isso. Meus queridos, como dizia o nosso querido John Lennon, eu sou um sonhador, mas não sou... Obrigada, doutor Edson Belo. Eu troquei as ordens aí, Agora é o doutor Alexandre Parra para a sua consideração final. Só quero deixar consignado que a ordem é renovar. A renovar, quando a gente fala em renovação, a gente fala em mudar os pensamentos. Temos 2 colegas pretendendo a busca da presidência da ordem, imbuídos do maior espírito humanista, o maior espírito, voluntário que existe. Aqui não existe diferença entre advogado, entre um candidato da Chapa 1, um candidato da Chapa 2, da Chapa 3. Existem ideias. A Chapa 3, que é liderada por mim, pela doutora Francine, pela doutora Fátima, pela doutora Rosi e também pelo doutor Vitalino, nós pretendemos implementar vários programas onde nós entendemos, diante da nossa visão como advogados da cidade, que falta implementar, que precisamos fazer uma modernização, precisamos implementar mais a regionalização da ordem, buscar o advogado que não se sente acolhido pela ordem. Nós temos cerca de 1.500.000 bacharéis em direitos que não conseguem passar no exame de ordem. Precisamos trazer os acadêmicos para a ordem. Existe um logaritmo na internet onde distancia demais a nossa instituição da advocacia. O nível de abstenção na última eleição beirou 48%. Isso demonstra que a advocacia de Guarulhos, a advocacia de São Paulo, não se sente acolhida. Precisamos resgatar isso. Então, no dia 25, faça o seu direito ao voto. Vá lá votar. Vote na Chapa 3. Muito boa noite, muito obrigado. Obrigada, doutor Alexandre Parra. Para suas considerações finais, doutor Abner Vidal. 2 minutos. Bom, eu quero
nós estamos encerrando um importante debate, símbolo maior da democracia. Eu gostaria de aqui agradecer Dr. Edson Bello, Dr. Alexandre Parra, advogados que muito me honram de estar aqui nessa noite, nessa tribuna. Um debate correto, um debate limpo, um debate no campo das ideias. Muito obrigado, os senhores enriqueceram muito essa noite esse debate. Meus amigos, estamos aqui a defender, às vezes, posições antagônicas, às vezes, posições parecidas, mas o fato é que nós todos, os três aqui, estamos imbuídos de um sentimento de fortalecimento da advocacia, de um sentimento de fazer o bem, de um sentimento de deixar o seu escritório, muitas vezes, e dedicar parte do seu tempo a um trabalho maior, a um trabalho para a advocacia. Por isso, eu gostaria de pedir a você, eleitor, que vote no dia 25, olhando as propostas, olhando o que já foi realizado, analisando com inteligência aquilo que é crível se fazer e aquilo que é apenas retórica. Porque, às vezes, os candidatos podem, sim, se perder numa retórica e, eventualmente, prometer algo que não é execuível. Por isso, nós temos propostas absolutamente execuíveis. Nós não estamos falando de não apenas do que foi feito, e nós realizamos bastante. Eu tive a oportunidade de participar do Anuário da Advocacia, da Escolinha da Advocacia, projeto Advocacia Empreendedora. E nós temos projetos verdadeiros para a Ordem, com visão de futuro. Preparar a OAB para que a OAB seja o fio condutor para pós-pandemia. Por isso, meu amigo advogado, minha amiga advogada, eu peço o seu voto no dia 25. Vote Chapa 1, OAB mais Evolução. Muito obrigado. Obrigada, doutor Abner Vidal. Nós finalizamos aqui o debate 2021 da OAB Guarulhos. Quero agradecer aos 3 candidatos, parabéns pelo debate. Tenho certeza que os nossos internautas, temos no momento aqui 414 pessoas aqui acompanhando a nossa live. Quero agradecer aos candidatos, aos internautas, ao público presente. Agradecer também a doutora Ossana aqui da FIG pela liberação do espaço. Muito obrigada. A nossa equipe aqui, muito obrigada, da Rede Cidade Live, pelo esforço aí, o Boninho, o Hans Donner, o Renan, o Wellington, também a Tainara Primo, que me auxiliou aqui, muito obrigada. E espero que dia 25/11 tenhamos uma eleição bonita, limpa e justa. Parabéns, candidatos. É a Rede Cidade Live, o canal do povo na internet. Obrigada, gente.